Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse é mais um vídeo Mondini Plantas para vocês. Meu nome é Rafael Mondini e nesse vídeo eu vou continuar respondendo as perguntas de vocês que muitas pessoas deixaram nos comentários de alguns vídeos passados. Então, que eu achei que poderia ser a dúvida de muitas pessoas, pode ajudar várias pessoas. O primeiro vídeo muitas pessoas gostaram e outros até queriam mais. Então, eu vou fazer mais um vídeo aqui para a gente fazer esse teste nessa formatação de vídeo para a gente dar uma olhada. Eu diminuí as perguntas dessa vez, que é para ficar um pouco mais fácil e mais curto também o vídeo, não deixar muito longo. Tem muitas coisas que às vezes a gente responde mais curto porque não tem muito tempo para responder mesmo. E claro, a gente tenta dar sempre a melhor resposta possível. Bom, então sem mais delongas, a gente vai ao nosso vídeo com as perguntas novamente. Bom, a primeira pergunta é do Dian Lima. Ele é sobre o araçá. Ele precisa de ajuda porque ele fala que os frutos estão partindo antes de madurar e estão caindo no chão. E o que ele deve fazer? Bom, Dian, você tem que dar uma olhada como está a adubação dessa planta e também olhar se não tem algum inseto atacando os frutos dessa planta. Porque às vezes pode estar acontecendo queda desses frutos por inseto, ou às vezes a planta pode estar abortando mesmo os frutos, ou por causa de falta de adubação, alguma coisa desse gênero. Então, se você não fez uma adubação, recomendo tentar fazer alguma adubação para ver se pode ser esse o caso. E caso você verifique que tem insetos, você pode rachar os frutos ou olhar se tem buracos nos frutos. Você vai encontrar a larva. Então nisso você talvez pode fazer uma pulverização, coisa assim, se esse for o caso de inseto. Caso não for, tente a adubação que talvez resolva. Bom, a próxima pergunta é da Sara Nascimento, é sobre a azaleia, e ela fala: olá, comprei uma muda de azaleia, troquei de vaso com areia e só com um pouco de esterco de bode. As folhas estão amarelando e caindo. Ela pergunta se é normal e o que ela deve fazer. Bom, primeiramente, se você fez um vaso só com areia e esterco, não é o ideal, então ela já deve estar sofrendo por causa disso. Você tem que tentar tira desse vaso com areia e esterco, faça uma mistura com terra, areia e esterco, aí sim vai ser um pouco melhor. Se você botar só areia e esterco, a planta não vai conseguir sobreviver e vai poder acabar queimando sim. Então o ideal é você misturar terra, pode botar bastante terra, para poder fazer a mistura com a areia e o esterco. Aí sim é o ideal para sua planta crescer. Esse seria o mais importante, colocar terra e não só areia e esterco. A próxima pergunta da Patrícia Áureo é sobre o morango. Ela fala: olá, plantei minhas mudas em vaso, como devo mantê-los? No sol ou na sombra? Bom, Patrícia, eu vejo que essa pergunta é também de muitas outras pessoas, como que devem cuidar dos morangos. Então, existem várias cidades, vários estados que cada vez tem um jeito diferente, porque tem algum que pega mais sol, o outro menos sol. Mas o ideal mesmo do morango é que ele esteja no sol, ele tem que pegar sol para poder florescer, crescer e produzir. Então, só que não pode ser aquele sol também, né, de rachar, que é o sol que ninguém aguenta, nem as plantas geralmente aguentam um sol tão quente assim. Então, se você tiver o sol da manhã, no início um pouco do sol da tarde até, ou se não um pouco do sol do final da tarde também é o ideal. Tem gente que cultiva meia sombra também, né? Então, por exemplo, tem as telas, 70%, que tem gente que, locais que pegam muito sol, eles colocam essa tela para fazer o cultivo de morango. Às vezes eles abrem de manhã durante o dia e fecham durante a noite. Então também você pode fazer desse estilo, tentar fazer o tipo desse cultivo e funciona muito bem. Então não deixe totalmente na sombra, porque senão ele não vai florescer, não vai nem crescer direito, nem se desenvolver. Bom, a próxima pergunta é do Leonardo Santos e é sobre a carambola. Boa noite, meu amigo. Tenho um pé de carambola que dá muitos frutos, mas os frutos são muito azedos. O que devo fazer para eles ficarem mais doces? Bom, Leonardo, primeiramente você tem que ver se a variedade que você adquiriu não é a variedade às vezes muito azeda. Geralmente a variedade de carambola não é tão azeda assim, elas são geralmente doces, né? Mas pode acontecer sim, existem variedades que são um pouco mais azedas. Bom, caso esteja muito azeda, e você tem que verificar o lugar que ela está, se ela está pegando muito sol nos frutos. O ideal é que ela pegue sol. Se ela não estiver pegando sol, pode ser que os frutos fiquem um pouco mais azedos sim.
Então vai depender um pouco disso também. Você tem que verificar a insolação que a planta e os frutos estão recebendo. Mas se não for o caso, se tiver sol, talvez pode ser a variedade que você tenha adquirido. Então daí pode estar acontecendo que fique mais azedo esses frutos. A próxima pergunta é do Wilson Góes. Ele pede sobre a acerola. Ele fala que plantou uma muda de acerola há mais de 10 anos e até hoje ela não floresceu e não deu nenhum fruto só. E ela está com 1,5 m de altura, ele mora em Curitiba e pede o que pode ter acontecido com a planta dele. Bom, Wilson, o que você pode estar realizando para fazer com que ela floresça é realizar uma poda da planta, né? E fazer uma adubação. Você pode fazer uma adubação com o NPK 72814, que é ideal para ajudar na frutificação das plantas. E também pode colocar um pouco de esterco junto para fazer a mistura. Tente aplicar o NPK e o esterco não juntos, então faça primeiro a aplicação talvez de NPK, depois você pode às vezes complementar ele colocando um pouco mais afastado da planta o esterco. Não coloque muito em cima junto das raízes, dependendo da quantidade de esterco pode até queimá-las, então tem que ter esse cuidado. Mas colocando o NPK ela vai se desenvolver bem e ela tende a florescer e dar frutos. Então esse talvez poderia ser o problema, a adubação e também fazer uma poda, né, para acontecer o florescimento, para ajudar no desenvolvimento dessa planta. Talvez pode ser isso que pode estar acontecendo com a sua planta. Então existem outros fatores que podem estar influenciando também, mas você pode tentar fazer desse modo uma poda e uma adubação que talvez já resolva o problema. A próxima pergunta é da Maria Odila Brusin, ela fala sobre o figo. Ela está parabenizando a gente pelos vídeos e fala que tem 2 figueiras que acabaram de produzir. Tem cerca de 3 anos e elas estão no vaso. Ela quer fazer a poda, mas ela tem dúvidas. Como caíram as folhas, ela imaginou que elas estavam entrando em dormência. Mas começaram a produzir novas folhas e ela não sabe se é a hora certa de realizar a poda ou esperar até agosto. Ela mora no norte de Santa Catarina. Olá Maria, bom Maria, você pode fazer a poda sim, deve fazer a poda do figo, mas pode ser em agosto sim, o ideal é fazer em agosto. Quando a lua estiver minguante também, geralmente alguns estudos, alguns casos, falam que é mais propício na lua minguante fazer a poda dessa planta. Se você fizer a poda, lembre-se de passar com uma calda bordaleza ou alguma coisa para fechar as feridas que você causou na planta, para dizer assim. Onde os cortes que foram feitos é ideal passar uma calda bordaleza ou uma tinta, que é para não entrar fungos ou bactérias e acabar danificando sua planta. Então, no figo existe até poucas doenças que atacam, mas existem algumas sim que podem prejudicar sua planta. Então o ideal é sempre fechar essas feridas que a gente acaba abrindo, né? Então o ideal é fechá-las para que o figo não tenha esse problema de ter alguma doença. E o legal é ter esse figo em vaso mesmo, que é muito bacana você estar produzindo uma planta em vaso, porque você economiza bastante espaço e às vezes quem não tem espaço é bastante interessante ter essa planta no vaso. Mas é muito bom, Maria, saber que você está conseguindo cultivar o figo, já faz então cerca de 3 anos, né? Então isso é bastante legal e o ideal mesmo é fazer a poda em agosto, na lua minguante. Bom, a próxima pergunta é da Esdras Menezes. Ela pede sobre a maçã. Ela fala que plantou uma maçã em casa com sementes da própria maçã do mercado e as mudas já estão grandes e gostaria de saber como fazer para que elas produzam bons frutos. Bom, Esdras, na verdade o interessante de maçã, eu já vi muitas pessoas também nos vários comentários do canal pedindo da maçã, que quer fazer maçã de semente. O ideal mesmo, não só para você, mas para outras pessoas, é pegar planta enxertada. Porque é o seguinte, se você vai pegar uma maçã de semente, ela vai germinar tudo bem, o problema é que ela vai dar frutos pequenos, ou senão ela vai produzir muito pouco e vai demorar anos para produzir. O ideal mesmo que a gente recomenda é você pegar mudas certificadas, pegar em alguma loja então especializada, alguma agropecuária, alguma coisa assim, que também vai te vender essas mudas de um viveiro certificado, e você vai adquirir uma planta que é enxertada, que vai produzir bons frutos. Você sabe que o material da onde que ela vem vai produzir frutos grandes e bonitos, então é isso que vale a pena e vai ter uma boa produtividade. O problema às vezes de fazer de maçã
é que às vezes vai demorar muito e você tem que conseguir um material para enxerto. Porque o ideal de maçã de semente é você fazer a enxertia e não simplesmente deixar a planta crescer, porque senão às vezes ela nem vai produzir direito. Então, esse é alguns detalhes. Ela vai germinar, muita gente consegue germinar, só que muita gente às vezes vai, ou a planta às vezes vai acabar morrendo, ou senão ela vai demorar muito para crescer. Então, quem não quer perder tempo, vale a pena pegar uma planta enxertada e conseguir cultivá-la, porque a planta já vai estar grande, já vai estar bem desenvolvida, e até você conseguir deixar o porte da planta como numa planta adquirida, comprada, então vai te levar bastante tempo e às vezes pode não dar certo. Então o ideal, se você quer produtividade, quer comer frutos, então vale a pena comprar uma planta enxertada. Não é tão caro assim em alguns lugares, você encontra em vários lugares essas plantas e existem várias variedades. Para quem também, já vou adiantando às vezes alguma resposta para alguém, existem variedades que requerem menos frio, que você pode estar plantando. Por exemplo, a maçã princesa, ela tem uma variedade que exige menos horas de frio. Então quem às vezes mora em um lugar que tem um pouco de frio, mas como outras variedades de maçã exigem mais horas de frio, você pode estar adquirindo essa variedade, que ela vai estar precisando de menos horas de frio e você consegue produzir ela. Mas maçã precisa de horas de frio para produzir. Pelo menos até agora, o que conseguiram fazer de moderna é diminuir as horas de frio, mas ela ainda precisa do frio para produzir. Bom pessoal, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e até mais pessoal!